desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. Oh, aleluia, ele bate na porta. Oh, nessa manhã nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor meu Deus, nessa manhã o meu coração está preparado para ouvir a sua voz. Fala comigo em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Oh, glória a Deus. Amém. Bom dia, amados. Podem todos se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. E o Senhor está aqui. Eu quero dizer para você que na hora certa as coisas vão acontecer. Diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: na hora certa as coisas vão acontecer. E é sobre isso que eu quero falar hoje. João capítulo 2, versículo 1 é o início da nossa mensagem. Pode abrir pela NBV, por gentileza. João capítulo 2, versículo de número 1. João 2:1 é o início da mensagem de hoje. Eu vou iniciar essa mensagem hoje. Talvez eu não a termine, mas Deus sabe de tudo. João capítulo 2, versículo de número 1 diz assim: e no terceiro dia foi Jesus convidado a um casamento no povoado em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. Então a Bíblia começa nos relatando uma festa onde Jesus foi convidado para aquela festa, para aquelas bodas. E eu digo uma coisa para você, e isso é um alerta para nós. Nós como igreja precisamos aprender a convidar Jesus para os nossos relacionamentos. Sabe por quê? Muita amizade não dá certo porque você não convida Jesus para ela, porque não existe conexão com ela entre o propósito de Deus e o que Deus tem para você. Sabe por quê? Muitos negócios não dão certo porque nós não temos o hábito de orar e depois negociar. Nós temos o hábito de negociar e depois orar. Sabe quantas vezes pessoas perdem dinheiro porque não oram antes, porque não convidam Jesus para estarem presentes nos seus negócios, nos seus acordos, nos seus relacionamentos? Sabe quanta gente pede a conta hoje sem perguntar para Jesus se é isso que ela deve fazer? Quanta gente muda de emprego e chega lá e não dá certo porque não perguntou antes? Então o nosso hábito enquanto igreja é perguntar, é convidar Jesus, que Ele seja o centro dos nossos negócios, que Ele seja convidado para fazer parte da nossa vida, que Ele seja convidado para fazer parte daquilo que nós temos hoje. Então aqueles noivos convidaram Jesus e Jesus estava ali. E depois eu vou falar mais sobre isso. Ele estava ali vivendo uma vida social, porque Jesus, do seu nascimento até os seus 30 anos de vida, não exerceu o seu ministério. Ele viveu uma vida social normal. Ele era de Deus, ele sabia para que ele tinha vindo, ele sabia o seu propósito, mas ele viveu uma vida normal dos seus 1 ano, do seu nascimento até os seus 30 anos de idade. O que nos mostra que como cristãos nós temos que entender e viver uma vida normal. Quem serve a Deus não precisa se abster de se cuidar. Quem serve a Deus não tem que se abster de se alimentar bem, de praticar um esporte para se cuidar, para prolongar os seus dias na terra. Quem serve a Deus não tem que se abster de ter amizades, desde que essas amizades sejam do mesmo propósito que ela. Quem serve a Deus não tem que se abster em ir em eventos sociais. Não é porque eu sou cristão que eu tenho que me tornar uma pessoa antissocial, uma pessoa que ninguém quer chegar perto, gente. Não.
Jesus, ele estava ali vivendo uma vida social. A única coisa é que Jesus não pecou. O nosso coração, quando ele serve a Deus, ele sabe aquilo que ele deve fazer e aquilo que ele não deve fazer. Então Jesus estava ali vivendo uma vida normal. Mas a Bíblia diz no versículo de número 3, que durante a festa o vinho acabou. Diga, acabou. Então imagine o noivo no casamento. Acaba a comida, acaba a bebida, e o vinho era a parte essencial no casamento naquela época. Acabou. Você vai casar, você convida ali todo mundo, de repente acaba a comida, acaba a bebida, acabou. Mas Jesus estava ali, mas acabou. Existem coisas que às vezes acabam, mesmo quando nós temos Jesus. Existem coisas que às vezes dão errado, e isso não significa a ausência de Jesus. Existem coisas, batalhas que nós temos que enfrentar na vida hoje, que não significa a ausência de Jesus. Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha na sua família, na sua vida, nas suas finanças, e eu quero te dizer, Jesus está com você. Diga, Jesus está comigo. Então existem batalhas, existem coisas que às vezes acabam, e isso não significa que Jesus não está lá. Às vezes o inimigo tenta enganar a gente, colocar na nossa cabeça, mas se Jesus estivesse com você mesmo, isso não teria acabado, isso não teria dado errado, você não estaria doente, a sua família não estaria essa bagunça. E eu quero te dizer, Jesus estava lá, mas acabou. Mas sabe qual é a diferença? Acabou, mas Jesus estava lá. Acabou, mas Jesus estava lá. Muitas vezes as coisas acabam na nossa vida, mas Jesus continua lá. E sabe qual é a segunda diferença? Jesus não é como o homem. Quando sabe que acabou, o homem vai embora. Quantos convidados ali, acabou o vinho, vamos se mandar, acabou a comida, a gente já parabenizou o noivo, vamos jantar em casa. Jesus continuou lá, mesmo quando acabou, porque Jesus é diferente do homem. Jesus não se manda quando as coisas acabam na nossa vida. Jesus permanece no nosso lado. E eu quero liberar essa palavra sobre você. Levante as suas mãos aos céus. O homem pode ter ido embora, pode ter acabado o vinho, mas Jesus continua na festa. Jesus continua na sua vida. Diga, Jesus continua na minha vida, Ele continua no meu coração. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, Ele continua aí. Ele continua aí. Glória a Deus por isso. Ele continuou lá, Ele permaneceu lá. E a Bíblia diz então no versículo de número 4, durante a festa, versículo 3, durante a festa o vinho acabou, e a mãe de Jesus veio a ele e disse, eles não têm mais vinho. Versículo 4, mulher, que tenho eu com você? Disse ele, ainda não chegou a minha hora. Como eu disse, Jesus, desde o seu nascimento até os seus 30 anos, ele não exerceu o ministério. Ele sempre soube para que ele veio. Quando criança, ele discutia com os mestres da lei no templo. Ele sempre soube o propósito que estava sobre ele. Mas imagine Jesus tendo que segurar esse propósito do seu primeiro ano de vida até os seus 30 anos. Ele sabendo, e ele tendo que segurar, porque ele sabia que não era a hora. Jesus foi marceneiro na sua juventude, e ele, como filho primogênito de José e Maria, herdaria a carpintaria de José. Ser carpinteiro naquela época não era apenas fazer móveis. Ser carpinteiro exercia construção também. Além de Jesus trabalhar como carpinteiro com os móveis, ele também trabalhava na construção. E Jesus então exercia esse ofício, ele trabalhava nesse ofício. A Bíblia relata isso em Mateus 13:55 e Marcos 6:3, não precisa colocar. Mas Jesus trabalhava normalmente até os seus 30 anos de idade. E ele ficou então 30 anos para aparecer. 30 anos incubado para aparecer. E 3 anos e meio ele exerceu o seu ministério. E durante esses 30 anos, por que 30 anos, pastora? Muitos dizem
que os levitas que começavam os seus ofícios aos 20, podiam entrar nos serviços mais íntimos do templo, mais santos do templo, aos seus 30 anos. Então Jesus esperou a data, uma data levítica, uma data próxima ao que era ali, ao que se fazia ali nos templos. Então Jesus ficou ali, esperando, incubado. E ele então, durante 3 anos e meio, ele exerceu o seu ministério e ele cumpriu o seu propósito. E o que eu quero dizer, quando Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora, ele está dizendo, eu estou sendo preparado. Eu fiquei esses 30 anos me preparando para um propósito. E talvez hoje você se sinta exatamente assim. Talvez hoje você não sinta que você está no seu propósito ainda. Talvez hoje as coisas ainda estejam escondidas. Talvez como Jesus você ainda não apareceu. Talvez como Jesus a cura ainda não chegou. Jesus não tinha aparecido ainda. 30 anos ali sem aparecer. Talvez como Jesus você ainda não vê a prosperidade. Talvez como Jesus você ainda não vê a libertação, a cura, a restauração na sua casa. Talvez você diga, eu estou há tanto tempo esperando e a minha hora ainda não chegou, mas eu quero declarar sobre a sua vida que há o tempo certo das coisas acontecerem. Levante as suas mãos. Existe o tempo certo das coisas acontecerem na sua vida, e no tempo certo o que há de vir virá e não tardará. Quem crê diga glória a Deus. Aleluia. E Jesus então fala, mulher, não é chegada a minha hora, não me apresse. Porque nós temos a mania de apressar Jesus para as nossas coisas. Nós temos um espírito imediatista, todos nós temos, de querer as coisas do nosso jeito, de querer as coisas da nossa hora, de querer as coisas no momento em que a gente acha que é o melhor. Esses dias meu filho estava com uma mania, ele tem 2 anos, uma mania de pedir brinquedo. Toda hora que eu chegava, ele pedia um brinquedo. Quer brinquedo? Porque eu fui trabalhar voluntariamente em algumas festas de Natal, e lá a gente sempre ganhava um brinquedinho, um pequenininho, uma bolinha de sabão, e eu levava para casa para os meus filhos. Então ele acostumou ali durante uns 3 dias a ganhar o brinquedinho. E ele toda hora me pedia, acordava já pedindo brinquedo. Eu, filho, mamãe depois vai ver, depois mamãe vai preparar. Mas ele queria naquela hora. E ele ficava completamente chateado porque ele não ganhava naquela hora. Mas não era a hora para ele ganhar. Não era o momento certo para ele ganhar. E às vezes, e Deus ministrou isso no meu coração, e Ele diz, às vezes nós enquanto filhos queremos as coisas na nossa hora, do nosso jeito. Às vezes nós queremos que Deus transforme na hora que a gente quer. Às vezes nós queremos que as portas se abram do jeito que a gente quer. Só que é na hora dele. Eu quero dizer uma coisa para você, Jesus não chega adiantado, mas Ele também não chega atrasado. Levante as suas mãos aos céus. Jesus não chega adiantado, mas Ele também não chega atrasado. Ele vai chegar na hora certa. Ele está preparando bom vinho. Ele está preparando algo novo para fazer na sua vida, na sua casa, em tudo aquilo que é seu, em nome de Jesus. Ele tem a hora certa. E no versículo de número 5 diz, todavia a mãe disse aos seus empregados, façam tudo o que ele vos disser. A mãe então, ela chegou e disse, façam tudo o que ele disser. Tudo é tudo. Tudo não é menos do que tudo. Significa que nós, queridos, enquanto igreja, precisamos entender a fazer tudo, o que é fazer tudo o que Ele nos diz. Queridos, servir a Deus é um compromisso de servir a Deus por inteiro. Eu não posso ser metade de Deus. Eu não posso ser metade cristão. Ah, você vai na igreja? Vou pela metade. Ah, você serve a Deus? Sirvo pela metade. Ah, você é evangélico? Sou pela metade. Ah, você faz tudo o que Ele te diz? Não, mais ou menos. Quando Deus diz tudo, tudo é tudo, significa que eu não posso servir a Ele pela metade.
Eu não posso ser aquele crente que serve a Ele só quando as coisas convêm para mim. Eu não posso ser aquele crente que perdoa pela metade, mas aquele ali que me fez algo grave, eu não perdoo não. Eu não posso ser aquele crente que avança, mas daqui a pouco está voltando para o passado toda hora, porque Deus diz: deixeis as coisas antigas. Ele diz: não vos conformeis, avance para aquilo que está novo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não posso ser meio crente, eu tenho que ser cristão de verdade. E hoje Deus nos convoca a um relacionamento com Ele através dessa mensagem. Essa mensagem é sim sobre transformação, sobre entender que as coisas acontecem na hora certa, mas essa mensagem também é sobre salvação. É sobre entender que eu preciso servir a Deus por inteiro. Eu não posso ser aquele crente que às vezes vai, às vezes não vai, às vezes quer, às vezes não quer, às vezes está bem, às vezes está pecando, às vezes está errando, às vezes está caindo. Não! É tudo. E é uma decisão. É claro que às vezes falhamos, mas quando você decide dentro do seu coração fazer tudo, é tudo que Ele te pede. É tudo que Ele te pede. E quando você errar, você volta para Ele de novo por inteiro. É isso que Deus quer de nós, queridos. É isso que o Senhor está nos chamando hoje aqui. Ele está te preparando para coisas grandes. Mas entenda que é preciso ser de Deus por inteiro. É preciso, queridos. Quem é de Deus sabe. Quem é de Deus sabe aquilo que deve fazer. Quem é de Deus sente quando erra. Quem é de Deus entende que quando erra tem que voltar. Quem é de Deus entende que precisa permanecer. E o Senhor hoje te convida a ser completamente dele. E eu encerro essa mensagem que vai continuar no domingo que vem, falando para você que Deus, Ele tem a hora certa para as coisas acontecerem na sua vida. Mas Ele tem salvação para você hoje. Coloque as mãos no seu coração. Ele tem salvação para você hoje. Não deixe que nada te afaste. Eu conversava esses dias com o pastor Marcos e eu dizia: quem é cristão sabe que ele tem que ir na igreja. Quem é cristão sabe que ele tem que se batizar. Quem é cristão sabe que ele tem que ser dizimista. Quem é cristão sabe que ele tem que perdoar, que ele tem que se acertar, que ele não pode ficar preso em coisas que não agradam a Deus. E se você está preso, peça perdão e volte hoje. Diga: meu Deus, me perdoa porque eu tenho errado, eu tenho falhado, eu tenho andado distante do Senhor, mas hoje eu quero voltar porque eu sei que o Senhor está aí me incubando. O Senhor está como Jesus me incubando. Na hora certa as coisas vão acontecer. E hoje é um tempo de preparo para mim. Tempo onde o Senhor está me preparando para grandes coisas na minha casa, na minha família. Tempo onde o Senhor está me preparando para grandes sonhos, para grandes promessas. Mas eu quero fazer tudo que o Senhor me disser. Oh Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Eu quero que você se coloque de pé, porque nós vamos orar pela nossa família nesse momento. Se coloque de pé. Se você está perto de alguém da sua família, eu quero que você abrace essa pessoa. Se você não está perto dela, pense nela, porque nós vamos fazer um clamor pela nossa casa, pelos nossos filhos. Oh, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, e neste momento nós clamamos pela nossa casa. Nesse momento nós clamamos pela nossa família. A tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Os nossos filhos e as nossas filhas profetizariam. Oh, aleluia! Nós cremos e nós declaramos isso. Os nossos filhos serão profetas do Senhor. Declare. Diga: os meus filhos serão profetas do Senhor. Diga: a minha casa pertence ao Senhor. Diga: o meu marido, a minha esposa será um profeta do Senhor, uma